Fala pessoal, Anderson Fernandes aqui da Tax Contabilidade, vamos falar sobre o Uber, com as mudanças que nós temos aí das novas regras aprovadas pela Câmara. Cabe lembrar que só vai valer se for aprovado também no Senado e houver ali a sanção presidencial, ok? Então vamos entender tudo isso. Primeira coisa, torne então ali as regras a serem definidas para as prefeituras. Então torna o serviço Uber um serviço público e, como tal, ele acaba equalizando ao serviço de táxi, porém vai ter regras que vão ser definidas. Então as prefeituras vão ter que fazer a sua regulamentação. Isso pode trazer uma instabilidade, porque de uma certa forma, cada prefeitura vai ter que fazer os projetos, vai depender ali da análise da Câmara dos Vereadores, consequentemente ali sempre há o lobby ali forte também dos taxistas, então isso vai criar alguns impasses. Então vai ter prefeituras que, inclusive já tem prefeituras que já regulamentaram, e tem prefeituras que vão ainda regulamentar e vão demorar muito mais do que outras. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, ok? Outra coisa também é que vai meio que restringir a possibilidade, por exemplo, do motorista Uber trabalhar em diferentes prefeituras, como isso é muito comum hoje. Então, às vezes, um determinado lugar é mais concorrido, às vezes em determinados dias o Uber ele vai para outro local, então isso vai acabar restringindo porque cada motorista vai ter ali a sua licença dentro de cada município, caso o município adote então essas regras. Uma outra coisa também é que com a regulamentação isso vai inibir, por exemplo, as ações na justiça. Como passa a ter uma lei e essa lei regulamenta isso, então fica mais difícil para o aplicativo, por exemplo, recorrer à justiça para poder defender os seus interesses. Porém, isso traz regras. Então, na verdade, as regras elas são válidas, elas são importantes, mas de uma certa forma tende a prejudicar o empreendedorismo do Uber que nós temos hoje. Então, o que nós temos hoje em relação ao Uber? Muitos novos empreendedores surgiram por conta do Uber. Primeiro, pessoas que muitas vezes não conseguiram ali se requalificar para o mercado de trabalho, outras que, apesar de qualificadas, elas não conseguiram um espaço no mercado de trabalho, principalmente por conta da crise hoje. Então, eu tenho vários amigos que, por conta da crise, perderam o emprego e foram trabalhar de Uber. Então, eles têm ali uma opção empreendedora, talvez não à altura da remuneração que eles gostariam, uma vez que a própria remuneração do Uber caiu significativamente nos últimos meses por conta das mudanças próprias do aplicativo, e aí é uma possibilidade que eles têm. Outra coisa também, que tem muitos motoristas Uber que usam a utilização ali do serviço como uma maneira de complementar a sua renda. Às vezes estão trabalhando e trabalham com Uber, por exemplo, nos finais de semana ou às vezes à noite para fazer esse complemento de renda. Então tudo isso acaba ficando instável a partir de agora. Por outro lado também, a regulamentação vai trazer até melhorias no serviço. Então nós temos também o outro lado disso tudo, que tendo regras a serem seguidas, nós temos as melhorias, como por exemplo, o próprio serviço em si. Quando o Uber começou no Brasil, era muito claro que existia uma melhoria do serviço Uber quando comparado com a maioria dos serviços de táxi no Brasil. Hoje nós já vemos, por exemplo, que não existe tanta melhoria assim. Inclusive, muitas vezes o serviço Uber acaba sendo inferior ao serviço de táxi, por conta de vários motoristas despreparados que foram ali colocados dentro da plataforma. Então muitas vezes eu percebo, eu já passei por situações desse tipo, e aqui na nossa empresa, inclusive que nós usamos o serviço, nós já presenciamos esse tipo de problema. Às vezes o motorista ele tem dificuldade até em relação ao caminho em si, o tipo de serviço prestado, às vezes o próprio carro em si, a qualificação do carro, a segurança do carro. Eu já presenciei inclusive muitas situações desse sentido, ok? Não era diferente do que era no táxi, mas esse diferencial eu acho importante para o Uber, porque como é um serviço concorrente, então ele precisa ficar claro para o consumidor que há uma melhoria no serviço. Com essa regulamentação, eu vejo que isso tende a melhorar também. Então nós temos ali uma possibilidade de melhora nisso tudo. Agora, eu quero dizer para você que está me assistindo, que acompanha o nosso trabalho, inclusive sabe que nós atendemos hoje vários motoristas Uber, eu quero dizer que é muito importante o serviço Uber hoje e outros serviços de aplicativos. E de uma certa forma eu vejo que essa mudança, essa forma como foi regulamentada, acaba sendo um retrocesso, porque acaba criando até um impasse adicional em relação a tudo isso.
Se nós poderíamos ter, por exemplo, uma legislação que regeria então todos os municípios, agora nós vamos ter uma legislação que vai obrigar os municípios a adotarem ou não, e pode mudar a qualquer momento isso. Então cria uma instabilidade e acaba criando uma situação onde cada município cria suas próprias regras. Então eu não entendo isso como sendo ali a melhor alternativa. É claro que cada um tem um entendimento, e aqui você está assistindo no canal, então de uma certa forma se assistiu o vídeo até agora, é porque está buscando ali a nossa opinião, tá bom? O que eu quero deixar para você é que você realmente continue acreditando no serviço. Se você não tem uma outra alternativa, se você conseguiu transformar isso num negócio, que você continue acreditando nisso, continue trabalhando, e vamos esperar os próximos passos e desejar muita sorte para você, porque nós precisamos também do seu serviço. Sucesso e até a próxima.